E dando sequência aqui, gente, a gente vai agora analisar mais uma questão do Enem. Agora a questão número 14. Se você já é inscrito, já sabe, dá o like, compartilha, me ajuda, tá bom? E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu espero que você se identifique com esse canal, né? Um canal que vai te ajudar a dominar de forma mais adequada a língua portuguesa. É um canal voltado para pessoas que querem alcançar um nível de intelectualidade exemplar. Então, seja muito bem-vindo a esse canal, tá bom? Vamos aqui para a nossa resolução da questão número 14. Então, vamos aqui ao nosso texto, tá? Ó, questão 14. Texto 1. A língua não é uma nomenclatura que se apõe a uma realidade pré-categorizada. Ela é que classifica a realidade. No léxico, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. Concentra nisso daqui, ó. A língua condensa as experiências de um dado povo. Tá vendo? O que significa isso? Que é a língua que vai identificar características de uma sociedade, de um povo, tá? De um agrupamento, ok? É através da linguagem que eu vou perceber, no caso do texto aqui, a gente vai ver outro mais embaixo, que ele vai tratar do preconceito racial, que o uso de algumas palavras me faz identificar como que é o comportamento daquele povo, qual é a característica daquele povo lá, tá? Olha o texto 2. As expressões coloquiais, coloquial, tá? Formal, informal, coloquial, aquela linguagem mais popular, mais comum, mais despreocupada, ela é coloquial. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra negros. Então, o texto, no caso aqui, se refere à discriminação racial, preconceito, tá? Basta recordar algumas delas, como passar o dia negro, ter um lado negro, ser a ovelha negra da família ou praticar magia negra. Tá vendo? O que significa isso? Que essas expressões aqui, ela reflete claramente que a sociedade tem este perfil preconceituoso, tá? Contra os negros, no caso aqui. Por que chamar o dia do dia negro? Sabe? Isso que ele está questionando. O lado negro, aquilo que não é bom, aquilo que não é legal. Tá vendo? Ovelha negra, magia negra. Por que o uso dessas palavras? Então, esses termos, ele acaba nos informando um preconceito social. Ou seja, através da linguagem, a gente identifica características de uma sociedade. Tá? É isso que o texto 1 fala e esse texto 2 aqui exemplifica. Vamos à pergunta. O texto 2 exemplifica, olha, tá vendo como é que eu falei? O texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1. Gente, ele não está perguntando nada aqui, ele está afirmando que o texto 2 exemplifica o texto 1. Fica muito atento a isso, tá? Isso resolve a vida de muita gente. Ele está afirmando isso. Na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais, as escolhas dos vocábulos, as escolhas das palavras, são resultantes de se nós conseguirmos entender o texto, tá? Que as escolhas das palavras acabam refletindo características da sociedade, isso já nos ajuda muito. Então, ó, letra A. Expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir estados das coisas. É como se a gente já tivesse algo pronto para jogar para aquela sociedade. Não, é o contrário. Através das características da sociedade é que a gente vai identificar, é que a linguagem vai identificar comportamento, no caso aqui, preconceitos. Tá? Então não pode ser essa. Ato inventivo de nomear novas realidades. Essa palavra inventivo já me deixa com vontade de descartar. Que surge diante de uma comunidade de falantes de uma sociedade. Ato inventivo de nomear, eu vou inventar. Não é o caso. Ele fala aqui que está identificando o preconceito através do uso da língua. Então, não tem nada de inventivo aqui. C. Mecanismo de apropriação de forma linguística que estão no acervo da formação do idioma nacional. Aqui não está relacionado à apropriação da língua, tá? Resultante de processos de preconceituosos, tá? De características de discriminação racial. Então não pode ser essa daqui também. D. Processo de incorporação de preconceitos
que são recorrentes na história de uma sociedade, tá vendo? As escolhas lexicais são resultantes, a escolha das palavras são resultante de um processo de incorporação de preconceitos. Olha aqui, é exatamente isso, tá? As palavras que são usadas numa sociedade, elas acabam refletindo o preconceito que existe dentro dessa sociedade. Por isso, usam-se palavras tais como ovelha negra, né? Magia negra e por aí vai, que ele cita lá no texto, tá vendo? Então, esse daqui é o nosso gabarito, tá? Processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. Por que não é a E? Recurso de expressões marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária. A letra E aqui, ela sugere que a linguagem ela deve ser usada de forma objetiva, mas não é de fato. Por quê? Porque é mais subjetiva, na verdade, porque é ela que vai fazer a interpretação de especificidades, tá? De uma determinada sociedade, como no caso aqui do preconceito. Então é muito subjetivo isso, pode ser outro problema. A linguagem vai identificar e através dessa linguagem, quando a gente vai estudar, a gente vai ler, a gente vai perceber que aquela sociedade tem determinados problemas ou não, tá bom? Por isso é subjetivo. Então não pode ser essa daqui também, ok? E é isso, tá vendo? É uma questão que requer muita atenção, tá, gente? Muita gente cai com questões como essa, porque pela falta, como eu sempre falo, da habilidade da leitura, ok? E espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, tá? E até a próxima. Muito obrigado mesmo.